Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo no Salmo 23. São apenas 6 versos neste salmo. Assim está escrito: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença de meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Este o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre 7 bênçãos no Salmo 23. Este salmo foi escrito por Davi. Davi, a sua vivência junto ao seu pai Jessé e aos seus irmãos, por ser ele o menor, foi encarregado de cuidar das ovelhas de seu pai. E Davi, ao começar a cuidar das ovelhas de seu pai, no dia a dia, na convivência, com a prática, ele foi adquirindo experiência de acordo com as situações que iam se apresentando, os problemas, e ele passou a conhecer qual deveria ser o manejo junto com as ovelhas e o que é que as ovelhas precisam de um pastor e por que elas dependem do pastor. Então estas coisas ele teve que aprender, e aprendeu na vivência, aprendeu no dia a dia. E nós observamos que ao longo do Antigo Testamento, o povo de Deus identificaram-se muito com a criação de ovelhas, o pastoreio, pastorear. Tanto é que, quando Jacó desceu para o Egito, por causa da fome, José disse a Faraó que os irmãos dele eram pastores e, portanto, escolheu para eles a terra de Gósen, para que ali eles também cuidassem do seu gado, suas ovelhas, enfim, o que eles tinham, as criações que eles tinham. E era a melhor terra que se tinha no Egito, era a terra de Gósen. E ela foi separada então para Jacó e os seus filhos. E ali eles cresceram e multiplicaram-se, mas na função de, como diz, como pastores de ovelhas. Moisés também foi pastorear as ovelhas do que seria o seu futuro sogro, Jetro, lá no deserto de Midian. E assim, com vários deles do Antigo Testamento, nós vamos encontrar eles identificados com as ovelhas. E quando chega Davi certamente deveria ter ouvido alguma coisa, alguém deve ter lhe contado alguma coisa, mas contar a respeito das ovelhas é uma coisa. Agora, estar com elas no dia a dia, tendo a responsabilidade de cuidar delas e entender todas as suas necessidades, era algo diferente, que não é a teoria que determina, mas é a vivência prática, é o manejo do dia a dia. Então, Davi foi experimentando-se e crescendo no conhecimento daquelas ovelhas que os seus irmãos desprezavam.
e dizia: com que você deixou aquelas poucas ovelhas do seu pai? Menosprezando. Para Davi, as ovelhas era tudo. Elas ocupavam o tempo todo de Davi. E aquelas ovelhas ensinaram muitas lições para Davi. E Davi aprendeu o manejo, o cuidado, a proteção, a segurança que elas precisavam. Tanto é que, no Antigo Testamento, o pastor era quem morria para salvar as ovelhas. E ele estava sujeito a perigos, a enfrentar o mercenário, a enfrentar os lobos, os leões, os ursos, enfim, aqueles animais predadores que vinham para roubar as ovelhas e também os mercenários para destruí-las. Então Davi aprendeu assim. E ele teve experiências que foram marcantes na vida dele. As ovelhas, certamente, por algum tempo, algumas delas devem ter se adoentado, devem ter se machucado, devem ter se dispersado do rebanho. E tudo isto, Davi precisava aprender como manejar e como trabalhar com estas coisas. Ele devia saber como era cuidar de um aprisco a céu aberto. E ali, vulnerável aos perigos. Mas como tinha lá a figura de um pastor, isto para as ovelhas significava tudo. Por quê? Porque o pastor para as ovelhas significa segurança, proteção, livramento, garantia de cuidado, sustento, refrigério, água, defesa nos momentos perigosos e difíceis. Então Davi aprendeu tudo isto aí. Chegou um dia que veio um leão para tentar roubar uma ovelha do rebanho. Davi o enfrentou à mão e o matou. Como ele conseguiu tanta força? Foi Deus que deu força a Davi para ele imobilizar e matar aquele leão. Depois veio um urso. Ele fez a mesma coisa. O Senhor Deus o ajudou a destruir aquele urso, mas eles não se apropriaram das ovelhas. Davi, então, era um pastor digno do nome que ostentava, porque ele defendeu, ele colocou-se em risco de morte, mas não permitiu que as ovelhas fossem atingidas. Se não fosse um verdadeiro pastor, se fosse um mercenário, quando ele viu o leão e o urso, ele tinha corrido para salvar a sua própria vida. Mas Davi dá-nos uma lição importante. Ele ficou, enfrentou e venceu. E aquilo o fortaleceu na sua experiência com Deus e com as ovelhas. Todos os dias. Ele tinha que levá-las para pastos verdejantes, fontes de águas tranquilas. Porque se as águas estiverem turbulentas e agitadas, as ovelhas não vão beber a água. As águas precisam estar tranquilas, sem nenhum alvoroço. E elas são muito sensíveis, precisam de vários cuidados. Algumas delas precisam ser carregadas ao colo, precisam ser medicadas, cuidadas. Algumas delas precisam trazer ao lado do pastor, para que elas aprendam a não se dispersar do rebanho. E o certo é que Davi era um verdadeiro pastor. E no lugar onde ele apacentava as ovelhas de seu pai, certamente ali a comunhão dele com Deus, a experiência dele com Deus, à luz do exemplo das ovelhas, Davi era como uma ovelha diante do Senhor, e o Senhor, como pastor dele, a semelhança do que ele era para as ovelhas, era tudo o que ele precisava naquele lugar e naquele momento. Ele precisava de proteção, ele precisava de sustento, ele precisava de água, ele precisava de livramento, ele precisava de cuidados, e assim era Deus para com Davi. E o próprio Deus se apresenta como pastor
para o povo de Israel. Ele disse: como pastor apacentará as suas ovelhas. Então, Deus apresenta-se na figura de um pastor que tem um rebanho, que tem ovelhas e que cuida destas ovelhas. Então, veja como é importante o relato sobre ovelhas e o cuidado que precisa-se ter com elas, porque o Antigo Testamento está em vários lugares a figura de Deus como pastor. Quando o Senhor Jesus veio, ele veio também e ele disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus então disse: eu conheço as minhas ovelhas e elas me seguem. Eu chamo-as pelo nome. Elas conhecem a minha voz. As ovelhas identificam-se com o pastor, mas o que não é pastor, elas fogem dele. Então, elas ficam ao lado daqueles que elas reconhecem como um pastor verdadeiro, que cuida, que protege, que defende, que dirige, que guia, que conduz em segurança. Então, isso é muito importante. E Jesus disse que ele veio buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel, apresentando-se como um pastor para buscar e trazer para o redil as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ele disse que contou uma parábola que um certo pastor tinha 100 ovelhas. Uma delas se perdeu. Ele deixou as 99 no aprisco e partiu em busca da ovelha perdida. Ao encontrá-la, ele colocou em seus ombros e trouxe de volta para o redil. Cuidou dela, ajudou-a, reintegrou ao rebanho e passou a cuidar daquelas ovelhas. O apóstolo Pedro, escrevendo, ele disse: e quando aparecer o sumo pastor, então recebereis a incorruptível coroa de glória. Jesus apresentado como o verdadeiro pastor, o bom pastor, o pastor que dá a vida pelas ovelhas. Então, este assunto, ele é bem familiar ao longo da palavra de Deus. E num dos dias em que Davi certamente estava cuidando daquele aprisco, daquelas ovelhas de seu pai, ele recebeu de Deus uma inspiração para compor um salmo falando sobre o bom pastor, o salmo do pastor. Qual é o cuidado, o trabalho que o pastor tem com relação às ovelhas, o que ele pode oferecer para as suas ovelhas, ou para as ovelhas que estão ao seu cuidado. Elas são indefesas, elas são limitadas, elas são sensíveis, elas são frágeis, mas precisa de um pastor que cuide, que ame, que abrace, que esteja próximo, que alimente, que carregue no colo, que leve a beber água, que dê proteção, segurança, que livre dos inimigos. As ovelhas precisam de um pastor desta natureza. E elas identificam-se com o seu pastor e elas não seguirão ao estranho, embora que seja outro pastor, mas elas não seguem a outro, a não ser aquele com quem elas estão identificadas. Conta-se que numa certa ocasião, 3 pastores levaram o seu rebanho para apacentá-los em determinado lugar e chegaram os 3, cada um com o seu rebanho de ovelhas, e deixaram elas no campo e ficaram observando. E aqueles 3 rebanhos de ovelhas se misturaram. E agora, na hora em que precisar ir embora, voltar para o aprisco, levá-las novamente para que elas passem a noite dentro do aprisco. O que fazer? Como fazer a separação?
Será que havia alguma marca? Será que havia algum nome, algum número naquelas ovelhas que pudesse, pelo número, pela marca ou por uma cor feita de maneira diferente para não misturar os rebanhos? Não, nada disso. Os pastores não tinham esta preocupação de marcar as ovelhas como que se fossem propriedade deles. Esta é minha porque tem a minha marca. Não, as ovelhas voluntariamente e não impositivamente, elas se identificam com o pastor que cuida delas e que demonstra amor para com elas e o cuidado diário. Então, aonde quer que esteja estas ovelhas, pode estar no maior turbilhão, misturado a tantas outras, elas conseguem identificar quem é o seu pastor. E como é que isto acontece? Elas identificam pela voz. Porque cada um tem a sua voz característica. E a ovelha ouve a voz do pastor hoje, ouve amanhã, ouve depois, uma semana, um mês, um ano, 2 anos, muito tempo, toda vez ouvindo aquela mesma voz, aquele mesmo timbre, aquela mesma força, daquele mesmo jeito, elas então têm a audição apurada para ouvir e discernir qual é a voz do pastor delas. Bem, eu disse que 3 pastores misturaram o rebanho e passava por lá um peregrino. E ele perguntou aos 3 pastores: escuta, o rebanho de vocês está misturado? Ele disse: está. E quando vocês forem embora, como é que vocês vão saber qual é a ovelha de vocês? Ou um vai ficar com a ovelha do outro? Como é que vai ser isso? Ele disse: não vai haver diferença nenhuma. As ovelhas, elas conhecem a voz do seu pastor. E elas vão ouvir a voz e vão seguir. Elas podem ouvir a voz de outro pastor, mas elas não seguirão, porque não identificarão aquela voz como sendo a voz do seu pastor. E aí fizeram a experiência. Você quer ver uma coisa? Então o pastor saiu de lado e chamou, como ele costumava chamar, caracteristicamente, as suas ovelhas. Quando elas ouviram o som daquela voz, as ovelhas daquele pastor saíram do rebanho de todo lugar onde estavam e foram para um lugar à parte. E ficaram lá com ele, as ovelhas do seu rebanho. O segundo pastor partiu para o outro lado e fez a chamada também característica que as suas ovelhas conheciam. E elas saíram, porque ficaram 2 rebanhos, elas saíram e foram em direção àquele pastor. O último, as ovelhas estavam lá, ele chamou e elas vieram e aproximaram-se dele. Quando observaram, para demonstrar ao peregrino que as ovelhas não confundem e não seguem a voz do estranho, conforme Jesus falou, cada um demonstrou o seu rebanho e não havia uma ovelha de outro rebanho naquele rebanho. Cada pastor estava exatamente com as suas ovelhas e nenhuma diferente da que eram dele, que ele cuidava delas. Então, observe porque as ovelhas têm esta sensibilidade de gravar a voz do pastor. Nós, como ovelhas do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos identificar a voz de Jesus quando fala conosco, como um pastor fala com as suas ovelhas, e ouvir a sua voz e segui-lo. E não seguir ao estranho, mas seguir aquele que é o nosso pastor. Então nós observamos, por isto, quão importante é a identificação do pastor com a ovelha. Quando os pastores não se identificam com as ovelhas, elas não seguem,
elas não se aproximam dele. E o pastor que não tem o cheiro de ovelhas, ele revela que não é pastor, porque o verdadeiro pastor, ele está no meio do rebanho. Então o cheiro das ovelhas se apega nele. O cheiro dele se apega nas ovelhas. Esta é a identificação. E elas ficam todas felizes quando vê o pastor se aproximando. E quando é à noite, o pastor vem, recolhe as ovelhas para o aprisco e ele fica na porta do aprisco. Elas vão deitar-se, vão dormir, vão passar a noite e o pastor vai ficar acordado, porque ele não pode vacilar durante a noite, porque é justamente à noite que vem o perigo e que acontecem as ameaças. Ele precisa estar ali para defender aquelas ovelhas. Davi teve muita experiência nestas ocasiões. Então, ele escreveu este Salmo 23, que colocaram o subtítulo A Felicidade de Termos o Senhor como Nosso Pastor. Então eu disse que aqui no Salmo 23, nós encontramos 7 bênçãos que estão listadas neste Salmo. E estas 7 bênçãos, elas vão começar com a letra P, que vamos observar. A primeira bênção nós temos aqui no verso de número 1, onde o salmista escreveu o seguinte: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aqui está a primeira bênção do Salmo 23. E que bênção é esta? A bênção da possessão. A primeira bênção do Salmo 23 é a bênção da possessão. O Senhor é o meu pastor. Coletivamente, ele é o nosso pastor. Mas individualmente, ele é o meu pastor. Ele é o teu pastor. E nada nos faltará. Então, esta bênção da possessão é que nós temos um pastor. O nosso pastor chama-se Jesus Cristo. Na terra, os homens, os líderes, levam nomes de pastores, mas eles estão debaixo da orientação do Senhor Jesus. O próprio Deus, através de Ezequiel, lá no capítulo 33, ele fez uma queixa severa contra os pastores que estavam deixando de cuidar das ovelhas para outras finalidades. E o Senhor, capítulo 34 de Ezequiel, e o Senhor diz a eles o seguinte: olha, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Jeová, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas? Então os pastores estavam querendo vantagens pessoais para eles e deixando as ovelhas fracas, doentes, quebradas, desgarradas e perdidas. Eles não estavam se importando com as ovelhas. E Deus fez uma séria advertência. O Senhor Deus disse: eu as apacentarei como pastor. Em outra oportunidade, ele disse: eu vos darei pastores conforme o meu coração. Então, quando há um pastor que ele não tem cuidado das ovelhas, ele está indo contra a orientação do Senhor nosso Deus. E ele, então, será removido. E o Senhor diz: estou contra os pastores, demandarei as minhas ovelhas da sua mão, eles deixarão de apacentar as ovelhas, não apacentarão mais a si mesmo, e livrarei as ovelhas da sua boca, eles não servirão mais de pasto. Eu mesmo procurarei as minhas ovelhas
e as buscarei. Veja, uma queixa profunda que Deus tinha contra os pastores que não cumpriam a sua função. Esta mesma queixa Deus tem contra os pastores da atualidade que deixam as ovelhas à mercê de si mesmo, enfermas, quebradas, desgarradas, fracas, perdidas, sem ter interesse e preocupação em trazê-las para o aprisco do Senhor. Mas a primeira bênção que nós encontramos aqui no verso 1 é a bênção da possessão. O Senhor é o meu pastor, o teu, do coletivo, o nosso pastor. Sendo ele o meu pastor, nada me faltará. Sendo ele o teu pastor, nada te faltará. Esta é a primeira bênção, a bênção da possessão. A segunda bênção nós encontramos no verso 2. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Neste segundo verso, nós encontramos a bênção da preparação, o cuidado do pastor com as ovelhas. Ele me faz repousar em pastos verdes. O verdadeiro pastor, ele não dá palha seca para as suas ovelhas, mas ele as leva aonde há pastos verdejantes. Isto significa aonde há palavra de Deus, palavra viva e poderosa, não a palavra morta, uma palavra ressecada, uma palavra envelhecida, não. Mas o verdadeiro pastor se ocupa da palavra de Deus, que é viva, que é eficaz e que realiza algo para a glória de Deus. Então, a segunda bênção é a preparação. No versículo 3, assim está escrito: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. A terceira bênção é a bênção do progresso. É a bênção em que ele nos leva numa caminhada. Ele nos guia pelas veredas da justiça. Traz refrigério à nossa alma, que fortalece, que dá ânimo, que dá disposição para caminhar. O pastor vai à frente e as ovelhas o seguem. Então, diz: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Esta é a terceira bênção, chamada progresso, a bênção do progresso, o progredir na vida com Deus. A quarta bênção, no verso 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Esta quarta bênção é a bênção da presença. É o pastor presente. É o pastor junto à ovelha. É o pastor real, ali, ao lado da ovelha, cuidando, guiando, dirigindo, orientando, treinando, abençoando. Então, a presença do pastor junto à ovelha, ela é indispensável. E aqui, o salmista Davi, descrevendo a Deus como este pastor, que ainda que venhamos a andar pelo vale da sombra da morte, não teremos medo de nada, porque o nosso pastor está conosco, porque tu estás comigo, e a tua vara, o teu cajado, os instrumentos do pastor me consolam, me dá segurança, me dá certeza, me dá garantia de que não vou perecer. Então esta é a quarta bênção, a bênção da presença. A quinta bênção encontramos no verso 5. Preparas uma mesa perante mim, na presença
dos meus inimigos. É a bênção da provisão. O Senhor prepara uma mesa e na presença dos inimigos, os que não creem, os que não acreditam, os que procuram lançar dúvida, mas o Senhor Deus cuida e prepara uma mesa diante das suas ovelhas. Prepara-me uma mesa perante mim, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Então, a bênção da provisão. Mesa fala de alimento que é posto sobre a mesa. Mesa fala de comunhão. Mesa fala de intimidade. Então, a mesa da provisão de Deus para a nossa vida. A sexta bênção encontramos na segunda parte do verso 5. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Então, a bênção do privilégio de receber a unção de Deus sobre a vida e ela se faz abundar, transbordar sobre o nosso cálice, sobre a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, em tudo que é em nós. A bênção de Deus, ela vem para transbordar. Deus não dá a bênção sob medida. Deus não dá a unção sob medida. Então, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Então, observe, é a bênção do privilégio diante de Deus. Esta é a sexta bênção do Salmo 23. E a sétima e última bênção encontramos aqui no verso 6. Diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. É a bênção da prosperidade. Não é a prosperidade financeira e humana, é a prosperidade espiritual. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esta é a bênção da prosperidade. Então observa como num pequeno salmo de apenas 6 versos, podemos identificar aqui 7 bênçãos de Deus que podemos aliar para a nossa vida. Quando temos o Senhor como nosso pastor e nos comportamos como ovelhas deste pastor chamado Jesus. Quando reconhecemos a Ele como nosso pastor e nos posicionamos diante dele como suas ovelhas, nós dependemos dele para tudo. E ele sempre estará presente para nos dar a garantia, a certeza que precisamos da possessão de que ele é o meu pastor, de que ele me faz repousar em pastos verdes, que é a preparação, de que ele vai guiar-me pelas veredas da justiça, é a bênção do progresso. Ele vai estar comigo, mesmo que eu esteja caminhando pelo vale da sombra da morte. Ele vai preparar diante de mim, na presença dos meus inimigos, uma mesa, é a quinta bênção. E a sexta, ele vai ungir a minha cabeça com óleo, o meu cálice vai transbordar. É a bênção do privilégio. E a última é a bênção da prosperidade. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Todas estas bênçãos estão disponíveis a mim e a você quando nós reconhecermos o Senhor Jesus como nosso pastor, nosso sumo pastor, e que nós nos identificamos como ovelhas dele e conhecemos a sua voz e não seguimos ao estranho, mas seguimos a voz do nosso pastor, porque esta voz nós conhecemos
e ela nos traz garantia, segurança, proteção, livramento e vitória. Então aí estão relacionados estas 7 bênçãos no Salmo 23. Elas estão disponíveis também para você, que muitas das vezes pensa que está desgarrado, perdido. Jesus é o verdadeiro pastor. Isto é importante. Conta-se que numa certa ocasião, numa reunião como que familiar, tinha lá 2 pessoas, tinha um pastor já ancião e tinha lá um locutor, um homem culto que lá estava. Fizeram lá um desafio para ver quem lia melhor o Salmo 23. E o pastor deu a preferência ao homem culto, sábio, voz de locutor. E ele começou a ler o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. E por aí foi. Quando ele terminou, as pessoas bateram palma para ele. Que bela demonstração, que bela declamação do Salmo 23. E ele disse, agora vamos ouvir o ancião. Como é que ele vai se sair desta condição? E o ancião começou bem lentamente. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. E foi por aí. Quando ele terminou, as pessoas estavam chorando. Não estavam batendo palma, estavam chorando. E o primeiro locutor não entendeu, disse, como assim? Uma declamação dessa, a minha declamação foi muito melhor que a dele. E onde está a diferença? E aí aquele senhor disse o seguinte, a diferença é que você conhece o Salmo 23. E eu conheço o pastor do Salmo 23. Essa é a diferença. Uma é conhecer a palavra, outra é conhecer o dono da palavra, o pastor. Então faz toda a diferença. Se você é ovelha do pastor chamado Jesus, você é diferente. Você se identifica com ele. Você tem um comportamento de ovelhas. Jamais vai ter um comportamento de bodes. Não, de maneira nenhuma. Você é a ovelha de Jesus. Quando o comportamento é semelhante ao bode, significa que não é de Jesus. Está intruso no rebanho de Jesus. Mas Jesus, como pastor, não deixa o lobo ficar no meio das ovelhas. Ele os afugenta e ele tem que fugir, porque o pastor defende as ovelhas. Então, pensemos sobre isto. Tomemos posse destas 7 bênçãos encontradas no Salmo 23. Primeira bênção, possessão. Segunda bênção, preparação. Terceira bênção, progresso. Quarta bênção, presença. Quinta bênção, provisão. Sexta bênção, privilégio. Sétima bênção, prosperidade. E que Deus, em Cristo Jesus, continue abençoando-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.